João Paulo Camargo, quinto áudio aula dessa primeira série sobre a breve historicidade do estado de Goiás. Pois bem, como nós estávamos falando nos áudios anteriores, eu sempre volto um pouco para poder, em seguida, contextualizar, seguindo adiante o que vinha acontecendo em nosso estado. Vamos lá. Descobertas as Minas Gerais, Minas Gerais de um lado e as Minas de Cuiabá de outro, século XVII, foi alimentando a possibilidade em que entre esses dois pontos, Mato Grosso e Minas de Cuiabá, também haveria do mesmo ouro. Mediante essa tese, nós já falamos aqui nos outros áudios, Bartolomeu Bueno da Silva, e como também havia dito ao rei que tinha o roteiro para chegar onde estavam essas supostas minas de ouro, liderou a primeira bandeira no território goiano, como nós já discorremos. E ainda é importante destacar que, com as intensificações das investidas paulistas, além do ouro que estava sendo explorado, os índios moradores aqui da época, chamado índios goiáses, com as ações dos membros das bandeiras, das explorações, foram sendo extintos com mais rapidez que o próprio metal, que o próprio ouro. Só para você ver, imaginar as situações. Você chegava num lugar e com certeza os índios tentavam se defender, entravam em guerra contra esses intrusos, que eram as bandeiras. Isso é uma verdade, não vou aprofundar nisso. Todavia, com certeza existia ali um combate. E o índio não queria ser escravo, não queria ser dominado. E muitos iam o quê? Sendo assassinados. Muitos morriam por causa da revolta, porque o principal foco das bandeiras era o quê? Os índios, não. O ouro. Se o índio não queria ser escravo, o que iria acontecer? Ele fugia, e se ele fosse pego, o que acontecia com ele? Ele seria morto. Depois disso, chegamos em 1729. E o que aconteceu em 1729? A criação do Arraial de Santa Ana. Tanto é que eu estou gravando esse vídeo aqui no mês de julho, esse áudio, no mês de julho. Então, no dia 25 de julho, é aniversário da, então, cidade de Goiás. Mas em 25 de julho, em 1729, foi a criação do Arraial de Santana. Quase uma década depois, em 1736, o local seria elevado à condição de vila administrativa. Então vamos lá, primeiro, 1729, Arraial de Santana. Depois, ela foi elevada à vila administrativa. Chamava assim, Vila Boa de Goiás. Mas assim, naquela época ainda, em 1736, era capitania de São Paulo. Só em 1748 foi criada a capitania de Goiás, sendo o primeiro governador Marcos de Noronha. E aí era o apelido dele, Conde dos Arcos. Tanto é que em Goiás tem um prédio que se chama Conde dos Arcos. Só que o Marcos de Noronha só chegou 5 anos depois para se acomodar, para ficar de fato aqui no território goiano. E aí Vila Boa, antes Arraial de Santana, 1729, 1736 se tornou uma vila administrativa, chamava Vila Boa de Goiás.
E, passado o tempo, Vila Boa foi dando passos na construção de prédios públicos, com aquele lucro ali na região, aquele comércio, aquele movimento na região, foi tendo pequenos comércios. A cidade também foi sendo arborizada, as ruas foram sendo separadas de demais territórios, sendo as mesmas, alinhadas e assim por diante. No entanto, ali no século XVIII, o esgotamento do ouro foi acontecendo de forma lógica, porque o metal foi sumindo. A dificuldade de encontrar ali, a escassez, ela foi crescendo cada vez mais. E com isso, se não tinha ouro, que na época era a principal eixo da economia, os mineiros ficariam ali? Não, eles partiam para outro lugar. Então, a população estava sendo reduzida de uma forma drástica. Só depois que a economia foi sendo direcionada de fato para a agricultura e para a pecuária, vamos falar o nome junto, para a agropecuária, que a população foi sendo estabilizada. Porém, aquela região ali, geograficamente falando, até para a produção e o cultivo na agricultura, como principalmente a criação do gado, ele tem uma diversidade, ele tem alguns intempéries por causa do clima, por causa do terreno. E também por uma questão de comunicação, porque Goiás não é plano, aquela região não é uma região plana. Você já deve ter estado lá ou já deve ter visto algum documentário, algumas fotos. E por causa dessa situação, já existia naquela época a necessidade de mudar a capital do estado para uma outra região. Então, já ali no século XVIII, já existia esse discurso e foi cada vez mais ganhando força.